Pessoal, essa aula que nós vamos ministrar hoje, ela é dedicada aos profissionais da educação que estão na linha de frente com os problemas de saúde mental que nós vivemos nos dias de hoje. Então, se você é professor, coordenador, diretor de escolar ou tem algum vínculo direto com a educação, essa aula é para você, tá bom? Fique conosco. Pessoal, meu nome é Arthur, eu tenho 29 anos, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Psicoterapia e em Psicologia e Espiritualidade. A aula que a gente vai ministrar hoje foi uma aula que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no ano de 2025, no ano passado, no mês de Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental no ambiente escolar. Eu sempre gosto de começar esse assunto, esse tema de saúde mental falando sobre a gravidade do problema, porque por mais que a gente saiba que os números crescem, né, às vezes algumas pessoas não têm para a maioria das pessoas que não estão lidando com os dados direto, de frente a frente com as notas que a Organização Mundial de Saúde lança, pode parecer algo corriqueiro, mas vejam só. Segundo a OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. O tema por si só é um tema denso de ser tratado, é um tema pesado, não é um tema tão fácil da gente conversar nos diversos ambientes que a gente está, e vocês podem ver que às vezes existe até uma certa fuga quando a conversa é saúde mental, depressão, suicídio, transtornos de ansiedade e doenças, de caráter mental mais afins. No Brasil, o número de suicídios cresceu 11,8% entre 2016 a 2021, com maior incidência entre jovens. Olha para vocês verem. Transtornos como depressão e ansiedade afetam cerca de 15% dos trabalhadores brasileiros e são as principais causas de afastamento do trabalho. Então, 15% do nosso Brasil hoje, nós que trabalhamos no Brasil, são afetados diretamente por depressão e crise de ansiedade. Eu, particularmente, atribuo muito grande parte desses problemas que a gente vive hoje na nossa sociedade atual à maneira que nós, eu chamaria de crise do novo século. É a crise da tecnologia, é a crise das facilidades, é a crise do estilo de vida que nós escolhemos viver, que nós temos rotineiramente nos dias de hoje. A era da facilidade tecnológica, a era onde a gente nem precisa sair de casa para pedir comida, que a gente nem precisa sair de casa para comprar mais absolutamente nada, e nem para se relacionar muitas vezes, com os telefones e tudo mais, com a tecnologia, com isso aqui que a gente vive hoje. Talvez eu atribua um pouco dessa dificuldade existencial e dessas crises existenciais que o ser humano, que o homem médio passa na Terra nos dias de hoje. Então, quando a saúde mental é negligenciada, o rendimento despenca. Isso obviamente, ninguém consegue trabalhar no seu mais alto grau de performance. Quando eu digo trabalhar, não é só trabalhar nos nossos serviços, nas nossas atribuições profissionais, mas é dentro de casa, é com a família, é conosco mesmo. Nós temos várias maneiras de viver esse mundo, Nós temos várias maneiras de encarar a vida, seja com nós mesmos, seja com aqueles que estão ao nosso redor, parentes, familiares que querem nosso bem, seja no ambiente profissional e nas demais áreas da sociedade que a gente vive, Então, quando a gente não está bem, quando a gente negligencia a questão de saúde mental, a nossa produtividade em todas as áreas da nossa vida, ela despenca, Sou prova viva disso, já passei algumas fases na minha vida muito difíceis, já tive dificuldades de ansiedade, não fui diagnosticado com depressão, mas já me senti muito deprimido muitas fases da minha vida. Já tive sérios problemas com obesidade, que inclusive é algo que a gente vem vencendo hoje, mais uma vez, acho que pela quarta ou quinta vez na minha vida. Então eu acredito que eu tenho, além da minha formação acadêmica e da minha formação autodidata, eu tenho também a formação, eu tenho a questão da... Oh meu Deus, como é que é o nome da palavra? Eu tenho a questão da vivência
experimental desses transtornos e eu sei muito bem o que eles causam na nossa vida diária, né? A Organização Mundial de Saúde estima que a depressão e a ansiedade causam um prejuízo global de $1 trilhão por ano, gente. É $1 trilhão por ano. Pra vocês terem ideia de pessoas, às vezes, que não conseguem produzir, não conseguem trabalhar, não conseguem exercer as suas devidas funções para as quais foram contratadas, né? Ambientes tóxicos elevam o estresse, aumentam o absenteísmo e provocam uma extrema rotatividade nas empresas. Então aqui vocês vão ver que a primeira coisa que a gente tem que tratar às vezes no ambiente profissional é tratar de gostar um dos outros, né, gente? Tratar de gostar um dos outros. Eu já tive a grata satisfação de fazer palestras em vários lugares diferentes, desde escolas, a empresas, a indústrias, a instituições públicas, privadas, de ensino e também do poder público. É uma coisa que eu sempre digo, né? Nosso ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável. Não tem como a gente viver em um ambiente... Não tem como a gente viver bem em um ambiente de uma extrema toxicidade, né? Onde a cultura da inveja ela é mais valorizada do que a ajuda mútua, onde as pessoas cochicham umas das outras nos cantos de parede. Não tem como a gente ter uma vida, né, uma vida próspera com toxicidade, e isso elevado a... Quanto mais nós elevamos o nível desses problemas de toxicidade, de dificuldades de relacionamento, mais nós temos incidência de problemas de saúde mental no meio onde nós trabalhamos ou também no nosso núcleo familiar, né? Em contrapartida, empresas que promovem bem-estar emocional têm equipes até 30% mais engajadas e 20% mais produtivas. Olhem só para vocês verem a importância de nós gostarmos uns dos outros, né? Como que nós fazemos isso? Aí tem várias maneiras da gente começar pela gestão, né? Se é um gestor de pessoas, tem que gostar de pessoas, é o que eu sempre falo. Cargos de gestão que lideram pessoas, você tem que ter pessoas que minimamente gostam e se importam com a saúde e com o bem-estar das outras pessoas. Talvez essa seja a primeira chave para a gente mudar relacionamentos, né? Gostar um dos outros, aprender a gostar não só do dinheiro, né? Do que é material, do que é palpável. Talvez essa seja a primeira questão para a gente começar a melhorar esses índices de saúde mental no mundo, né? Ainda existe muito preconceito em torno da saúde mental. Muitos acreditam que falar sobre o suicídio incentiva. Já escutei isso muito na minha vida. Não, para de falar disso aí. Isso aí as pessoas estão mais se matando do que tá ajudando alguma coisa. Só que, na verdade, né, eu sou defensor de uma ideia, é que as pessoas ainda tiram a própria vida porque a gente fala pouco disso. A gente fala de pouco de uma maneira respeitosa, né? Quando, na verdade, falar de maneira respeitosa sobre o suicídio previne. Porque a gente estimula as pessoas a procurarem ajuda. A depressão, ela tem tratamento, né? A depressão, a ansiedade, ela tem tratamento. Cura já é uma palavra já muito forte, né? É uma palavra mais forte de se usar, mas depressão, crise de ansiedade, transtornos bipolares, transtornos do comportamento humano, todos eles têm tratamento, desde que a pessoa ela esteja disposta, né, a mudar os seus hábitos. Isso envolve talvez mudar hábitos mentais, mudar hábitos, né, físicos, praticar uma atividade física, né, tudo que envolve saúde, você vai ver que tem um dedinho, né, pratique uma atividade física no mínimo 1 hora por dia, né? Então, falar sobre suicídio de maneira respeitosa, falar sobre suicídio de maneira respeitosa, mais previne mesmo do que, né, influencia, né, do que aumenta os casos. Isso é uma grande falácia. Outros tratam o sofrimento psíquico como fraqueza ou frescura, mas são condições médicas reais e tratáveis. Quebrar o silêncio é o primeiro passo para salvar vidas e criar um ambiente de segurança psicológica. Pessoal, talvez a psicoterapia... eu enquanto psicoterapeuta, eu acredito muito na cura ou no tratamento através da fala. Às vezes,
nós enquanto seres humanos na sociedade, a gente não tem o hábito de falar dos nossos problemas de uma maneira respeitosa, né? A gente não tem o hábito de conversar sobre as nossas dificuldades. E aqui entra um ponto muito complicado do comportamento humano, porque geralmente quando o ser humano ele não quer conversar, ele quer fugir. Né? Onde não tem conversa, há fuga. A dor ela não passa. Né? Então às vezes eu estou passando por um problema de caráter emocional, psicológico na minha vida, e eu não quero conversar sobre ele. Você sabe o que me resta muitas vezes? Fugir. E para onde geralmente que o ser humano foge? Para as drogas, para o álcool, né? Para o fumo, para a busca de prazeres imediatos, para o materialismo, né? Comprar cada vez mais, para as crises de consumo, né? O excesso de consumo, o consumismo. Então tudo isso aqui que a gente vive nos dias atuais, quando você olha uma pessoa desfuncional, na questão do aspecto comportamental dela, talvez ela esteja tentando fugir de um problema psicológico que ela deveria, na verdade, era conversar sobre ele. Mas conversar com quem, gente? Conversar com pessoas capacitadas para te ajudar. A conversa aqui não é uma conversa, muitas vezes, de boteco, como que a gente chama, né? Vou conversar com meu amigo ali, tomando uma cerveja. Já está provado por A mais B que esse tipo de conversa ele não resolve os problemas, né? E não ajuda a resolver os problemas que eventualmente você tem na sua vida, né? Conversa aqui tem que ser com um profissional, geralmente, né? E aqui eu faço parte desses profissionais, um profissional qualificado para te ajudar a resolver suas dores, seja um psicólogo, um psicoterapeuta ou até mesmo um psiquiatra, tá bom? Então, saúde mental, né? Esse preconceito de falar, sofrimento, isso é fraco, isso aí é fraqueza, é frescura, também outro mito, pessoal. Quebrar o silêncio é o primeiro passo para salvar vidas e criar um ambiente de segurança psicológica. Todo ser humano precisa de um ambiente de segurança psicológica para que ele possa desenvolver as suas capacidades, né? As suas capacidades cognitivas, as suas capacidades emocionais. Todo ser humano precisa disso. Existe um estudo que fala sobre a linha de estresse que um ser humano precisa, e ela tem um ponto mínimo, ela tem o pico, né? E ela tem um declínio. Muito se fala que é interessante a gente estar sob pressão, mas é uma pressão controlada, né? É uma pressão controlada. Por quê? Porque se a gente não estiver em um ambiente que nos instigue a crescer, a gente vira preguiçoso ou ocioso, né? Se a gente tem um nível de pressão para que a gente trabalhe, né, controlada de maneira medida, a gente tem o ápice da nossa performance. Se a gente aumenta essa carga de pressão ao longo do tempo, de maneira maior do que a nossa carga mental consegue suportar, aí a gente já tem casos de burnout, né, e extremo estresse na nossa vida. Então é interessante também a gente já começar a ter essa ideia de aprender a medir um pouco as cargas emocionais que a gente tem ao longo da nossa vida. Pressão de menos não é bom, porque é ostracismo. Pressão demais também não é bom, porque é burnout e crise, né? Das várias crises mentais aí que a gente tem de estresse, né? Que eu já passei inclusive por umas e não desejo nem para o meu pior inimigo, né? É um quadro muito difícil de reverter muitas vezes, porque a sua mente ela não consegue mais regular a questão do estresse, né? A questão de sono e tudo mais. Então é importante a gente, depois eu quero até trazer esse estudo aqui dessa curva de estresse que a gente tem no indivíduo, para que a gente saiba apertar o cinto quando a gente estiver muito ansioso, muito ocioso, ou também aprender a dar uma descansada na mente quando as coisas estiverem, né, pegando fogo. Só outro aspecto também que válido
da gente falar para os profissionais da educação, seguindo essa linha de raciocínio, é a questão da autorresponsabilidade como ferramenta de transformação profissional. É difícil falar de autorresponsabilidade muitas vezes porque a gente choca aqui, né, um conflito de interesse muitas vezes que ele, eu entendo, né, parte talvez às vezes do empregador, parte do empregado, mas falar de autorresponsabilidade para mim é sempre muito libertador. Porque a autorresponsabilidade, na verdade, é a gente nada mais, nada menos do que assumir o protagonismo da nossa vida. Então, quem que é responsável, tecnicamente, pela saúde mental que eu nutro hoje? É a minha esposa? Não, ela pode ter a sua parcela de responsabilidade aqui. Meus filhos, né, também têm a deles, né? A minha mãe, os nossos familiares, os nossos amigos, todos eles têm algum grau aqui de influência. Mas o principal responsável sobre a nossa organização mental somos nós mesmos. Então esse é um conceito de autorresponsabilidade que eu adoto para a minha vida já tem muitos anos. E é um conceito sincero, né? Um conceito sincero, porque muitas vezes a gente esbarra em problemas existenciais por delegar a culpa para terceiros, entendeu? Então, a culpa é sempre do outro, mas é porque é o outro que me agride, é o outro que faz isso comigo, é o outro. Então, assim, em casos, relembrando aqui, rememorando casos clínicos, a gente sempre, vez ou outra, passa na questão do consultório, a pessoa que ela é muito terceirizadora de culpa, para não falar vitimista, né? Tudo que acontece com ela é causa terciária, né? Causa, e nunca é problema dela, né? Por exemplo, eu tô obeso porque a minha esposa cozinha muito bem, né? Vamos colocar aí, eu tô obeso porque todo mundo ao meu redor cozinha. Não é assim, eu tô obeso porque eu como demais. Eu estou obeso porque eu estou ingerindo mais comida do que eu precisava. Como que eu vou resolver isso, né? Eu preciso ir praticar atividade física, não é outra pessoa ficar, né, me cutucando para que eu vá. É um pouco de um conceito que até de pessoas que são mais evoluídas mesmo assim na Terra do que outras, né? Então, se você ainda não tem esse conceito de autorresponsabilidade, eu te indicaria fortemente que você começasse a pensar nele de maneira mais incisiva, porque vocês podem ter certeza que esse conceito de autorresponsabilidade ele está diretamente ligado com o conceito do sucesso que nós vamos alcançar na vida. Quanto mais pessoas, né, as pessoas de maior sucesso que eu vi na minha vida foram pessoas que mais assumiram as suas parcelas de responsabilidade nas devidas fases e nas devidas esferas da sua vida. Não, eu sou responsável por isso. Isso aconteceu comigo porque eu permiti que acontecesse. Como que eu vou fazer para que isso se resolva? Entende? Você é adulto já, você é maior de idade, você já é adulto, você já tem uma vida profissional. Eu acredito fortemente que esse conceito de autorresponsabilidade é algo que ele precisa mesmo ser passado, né? Significa entender que mesmo diante de dificuldades, nossas escolhas moldam nossos resultados. Como afirma Stephen Covey, somos responsáveis por nossas escolhas, não pelas circunstâncias. Somos responsáveis por nossas escolhas e não pelas circunstâncias. Essa mentalidade desloca o foco do problema e passa o foco para a solução do problema. Para a solução do problema. Já não é mais o problema que nos martiriza. A gente está pensando como que a gente vai resolver ele. Afinal, viver é uma eterna resolução de problemas, né? Acordar e se manter de pé, os leões diários, é o que faz da nossa vida ser emocionante, né? Resolver problemas. Se a gente já acordasse e não tivesse mais nada para resolver, talvez a vida até perderia um pouco o propósito, né? Responsabilidade, pessoal, é diferente de culpa. Isso aqui é interessante a gente falar, né? Autorresponsabilidade versus culpa. Autorresponsabilidade é diferente de culpa.
A culpa paralisa, a responsabilidade liberta, né? Enquanto a culpa procura culpados, a responsabilidade busca por caminhos. Então também não é aquele muitas vezes que se sente culpado, né? E ele só parece que ele não consegue sair daquele estágio ali de dor, né? De falar, nossa, mas como que eu permiti que isso acontecesse? Como que eu pude fazer isso? Aí também é um tipo de responsabilidade que mais te agride do que te motiva a crescer, né? É diferente. Autorresponsabilidade é uma coisa, culpa é outra coisa, né? As duas estão ali, surgem às vezes na mesma circunstância, mas enquanto a culpa paralisa, a autorresponsabilidade se faz você se questionar. O que eu posso fazer para sair dessa situação que eu estou, né? É interessante isso, porque quando a gente trata de estudos da mente, a gente pega, por exemplo, o DSM-5, a gente vai ler os problemas e os diagnósticos que existem em relação à mente. Tem muitas pessoas que se prendem no diagnóstico parecendo que aquilo, né, é uma coisa que não vai mudar na vida dela e que não tem solução e que não tem salvação. E na verdade pessoas que têm, eu por exemplo, quando eu fui acometido com um transtorno de ansiedade, com alguns transtornos que eu ficava mais deprimido e tudo mais, eu sempre me perguntava, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O que eu posso fazer para melhorar, para sair desse estado que eu me encontro? O que eu posso fazer? Entendeu? E aí eu descobri, né, como a gente descobre eventualmente na vida, muitas coisas, né? O que eu poderia fazer esse ano que eu não estava fazendo ano passado? Atividade física, 1 hora de atividade física, né? É até interessante, em 3 meses, o tanto que a sua vida muda, tanto que seu humor muda, tanto que coisas que às vezes te estressavam não tem a capacidade de te tirar do seu eixo de equilíbrio mais, né? Através de uma simples atividade física. Porque a atividade física ajuda a regular os seus eixos hormonais, as suas taxas de vitamina, né? Regula o apetite, libera a serotonina, dopamina e os hormônios reguladores do seu estado mental, né? Isso te ajuda em várias outras áreas da vida. Você fica mais produtivo, você trabalha mais focado, você consegue relevar coisas às vezes que você não conseguiria relevar, que você explodiria de ira, né? Então, esse é o tipo de caminho que a gente busca através da psicoterapia. É auxiliar através da escuta das dores do paciente, mas ao mesmo tempo abrir os olhos do paciente e mostrar para ele que ele é o autor responsável das escolhas e das consequências da vida dele, né? E isso é o que nós esperamos, pelo menos de um adulto, né, de capacidade cognitiva suficiente, maior de idade, responsável por seus atos. Aqui a gente não está colocando junto, né, a questão daqueles que são deficientes mentais, por exemplo, que têm deficiências mentais severas e não conseguem responder pelos seus atos, né? Mas nesse grupo aqui de pessoas adultas, maiores de idade, de capacidade cognitiva média e responsável por os seus próprios atos, vocês podem ter certeza que o conceito de autorresponsabilidade é um conceito gigantesco, é uma chave de sucesso para a nossa vida.